Abra a palavra do Senhor comigo então. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 26. O que eu quero falar com você hoje é uma direção profética para a sua vida, sobre o poder do servir. Diga comigo, o poder do servir. Esse poder não está disponível para quem só quer o bem bom. Ao mesmo tempo também que esse poder não está disponível somente para aqueles que servem dentro do contexto religioso. Esse poder está disponível para todo aquele e toda aquela que tem consciência de que é servo e serva de Deus, estando na sua casa, no seu escritório, no chão da fábrica, no balcão da farmácia, do açougue, no caixa do banco, na banca na feira, na sala de aula, numa escola, numa faculdade, não importa a geografia, não importa a condição, não importa qual é a sua responsabilidade, o seu cargo. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Se você vive com a consciência de que naquilo que você vive e naquilo que você não faz somente para si e nem para um terceiro, mas primeiro você faz para Deus. Eu quero que você entenda e se aproprie dessa verdade e viva os seus dias agarrado a essa palavra. Existe um poder especial disponível para a sua vida, e esse poder te capacita, te habilita, esse poder te faz avançar, esse poder faz você romper, esse poder te destaca, esse poder te coloca em lugares que por vias naturais você não chegaria, ou chegaria com muita dificuldade, e depois de muito tempo, esse poder faz você ir mais longe de forma mais rápida, porque é o poder de Deus que se apropriou de Elias. Quando Elias manda dizer a Acabe: entra na tua carruagem, porque vai cair uma grande chuva, e se você não sair a tempo, pode ser que essa chuva impeça o teu movimento. Acabe entra na sua carruagem, ele começa a ir em direção para o seu palácio. Quando menos ele espera, ele percebe que tem um homem correndo na velocidade que está a sua carruagem sendo puxada por cavalos. Um homem está correndo a pé. Esse homem, ele tem dificuldade para identificar, ele esfrega os seus olhos e ele diz: aquele homem que acabou de falar comigo está acompanhando na velocidade da carruagem. Não somente acompanhando na velocidade da carruagem, ele ultrapassa a velocidade da carruagem. É o poder de Deus que te leva mais longe, é o poder de Deus que te leva mais rápido. O que demoraria certo tempo, e o que demora certo tempo para acontecer na vida de alguém que caminha somente na sua própria força, confiando na sua própria habilidade, limitada ao seu próprio network, o Senhor está dizendo nessa noite para pessoas aqui: o meu poder está acelerando os teus passos, o meu poder está aplanando o teu caminho, o meu poder está te favorecendo diante de pessoas, porque você decidiu me servir. Quantos são servos e servas de Deus? Podem levantar sua mão e dizer glória a Deus nessa noite. Nós estamos vivendo o ano da colheita, e o que eu quero tratar com vocês hoje é semeando vida, colhendo destino. Com toda a sua força e ânimo,
Eu quero que você declare ao seu próprio respeito, diga: semeando vida, colhendo o destino. Diga mais forte e com mais ânimo, diga: semeando vida, colhendo destino. Preste atenção. O texto sagrado nos diz, e se apresenta como sendo uma semente que é semeada no solo. A semente é a mesma, enquanto existem 4 tipos distintos de solo. A palavra de Deus é uma semente, gera algo na nossa vida. Se o nosso coração é uma boa terra, as palavras que saem da nossa boca também são sementes. Recurso financeiro, quando colocado no reino de Deus, também é uma semente espiritual. Uma atitude generosa, de cuidado com alguém a quem nós amamos e que está passando por uma situação difícil, também é uma semente. Nossas atitudes são sementes. Não somente nossas atitudes, mas a forma como nós tratamos as pessoas à nossa volta, ligadas a nós, também são sementes que nós semeamos. Mas existe um outro tipo de semente, que é a nossa própria vida, de forma global, que é quando alguém pega não somente o seu passado, não somente o seu presente, mas pega todo o seu futuro e decide semear a sua própria vida na vida de alguém. Alguém um dia me perguntou: o que você teve que deixar para poder servir ao Senhor? O que é que você já fazia que você teve que deixar de fazer para poder servir integralmente ao Senhor? Bem, eu não vi a hora de terminar o ensino médio, para logo ingressar no seminário, e para logo me formar e começar a pastorear. Não, mas você não teve que deixar uma faculdade, você não teve que deixar um trabalho com uma carreira bem-sucedida. Eu disse: não. O que eu deixei foi todo o meu futuro e todas as possibilidades de quem eu poderia ser e do que eu poderia fazer, que eu seria e faria somente para mim. Com certeza, se eu fosse garçom, eu viraria dono de restaurante. Com certeza, se eu fosse presidente de associação de moradores do meu bairro, eu viraria presidente da república. E se eu não fosse pastor, eu viraria padre. Se eu não virasse padre, eu ia virar pai de santo. E se eu não virasse pai de santo, eu ia virar monge. Mas alguma coisa eu ia virar. E se eu virasse padre, eu ia virar papa. E se eu virasse monge, eu ia virar Buda. E se eu fosse pai de santo, eu ia virar o pai menininho, junto com a mãe menininha. Em nome de Jesus. Quando você tem a possibilidade de ser o que você quiser ser,
E você deixa toda essa possibilidade para ser quem Deus quer que você seja, e para viver o plano que Ele já tem estabelecido sobre a tua vida. Você está semeando a sua vida como uma semente no solo do reino dEle, por causa da vida de pessoas que jamais você vai conhecer o detalhe, mas a forma como Deus te usa, a palavra que sai da tua boca, o abraço que você dá, a oração que você faz, até mesmo o sorriso, uma postagem, uma mensagem, alcança o coração da vida de alguém e muda a história daquela pessoa, e muda o dia daquela pessoa. Coisas que você faz e nem sabe, mas é porque você decidiu semear sua vida no solo do reino, e agora cresceu, está dando fruto, e esses frutos estão gerando glória para o nome do Senhor Jesus. Quantos querem ser uma semente semeada no solo do reino? Levante a sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Diga mais forte por a fé, diga: eis-me aqui, Senhor. É certo que quando trabalhamos com semeadura, temos a expectativa de colher, mas não temos a garantia de que aquela semente vai germinar. Mas eu quero que você ouça o que diz a palavra. Quando o Senhor Jesus conta essa parábola, conhecida como a parábola da semente, e ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre boa terra. Diga comigo: boa terra. Noite e dia, quer esteja dormindo, quer acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a... Eu gosto é assim, amostradinho. Diga comigo: chegou. Diga mais forte, diga: chegou. Não por a fé, diga mais forte, diga com fé, com coragem, com ânimo, porque essa palavra diz respeito a você nessa noite. Diga: chegou a colheita. Diga: chegou o tempo de colher. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. Vamos aplaudir o nome dEle. Celebre esse decreto sobre a tua vida, sobre a tua família. É chegado o tempo de colher. O homem semeia, e depois não há o que fazer, a não ser esperar. Jesus disse: sem saber como. Não tem mais como ele intervir no processo. Agora é com Deus. Depois que a gente faz a nossa parte, entra a parte de Deus. E Deus nunca falha e nem se atrasa quando chega a hora dele agir. Mas você não pode esperar que Deus faça tudo. Porque a Bíblia diz que apesar do homem não saber como, ele semeia. Apesar de fugir do controle do homem, o processo da germinação, do crescimento, da frutificação,
o homem teve que semear. Até que a espiga fica cheia. E agora ele precisa entrar com a sua outra parte, porque essa parte é o envio do favor, é o envio da bênção, é o envio da recompensa, é o envio do cumprimento da promessa, é o envio da vitória, é o envio da honra. Ele pega a foice, porque chegou o tempo de colher. Eu quero que você tome posse nessa noite de uma foice espiritual, porque é chegado o tempo de colher na tua vida, diante desse tempo de semeadura e de espera. E você às vezes já desanimou, e você às vezes achou que a semente mingou. Eu quero que você saiba nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para te dizer: é chegado o tempo da colheita, porque eu intervim com a minha fidelidade sobre a tua vida. Você crê nisso, amém ou não? Comece a se preparar para colher coisas antigas que você semeou. Comece a se preparar para colher coisas que você já se esqueceu, mas que brotou e você nem viu, mas que a espiga está enchendo e você nem percebeu. O Senhor vai te inquietar, mas você vai contemplar de que a colheita está pronta para ser feita em nome de Jesus. Diga comigo: semeando vida. Diga mais forte, diga: semeando vida, colhendo destino. Diga: semeando vida, colhendo destino. Diga mais forte, diga: semeando vida, colhendo destino. A gente fica feliz, a gente fica animado, mas eu quero que você entenda que esse tempo de espera pode às vezes se apresentar a você como um tempo chamado de tempo de escassez. Eu já vivi tempo de escassez, mas nunca tive uma mentalidade de escassez, porque sempre entendi que aquele tempo de escassez não era definitivo, mas era momentâneo. A grande questão da humanidade é que se assumem os momentos como definitivos, e quando agimos dessa forma, nós definimos padrões de mentalidade. O momento muda, mas a minha vida continua a mesma coisa. Por quê? Porque o momento que foi assumido como definitivo transformou-se num padrão de mentalidade. Por mais que haja agora abundância e fartura, a minha mentalidade é de escassez, e eu consigo atravessar o rio Amazonas com um sorrisal na mão, chego lá do outro lado e ainda dou para um índio que está com azia. Porque a minha mentalidade é uma mentalidade de escassez. Esse tempo de espera pode se apresentar com esses trajes. E muitas vezes é nesse tempo de espera, nesse tempo de escassez, que o Senhor começa a revelar para nós o estado do nosso coração, as intenções da nossa alma, a motivação oculta que existe por detrás das movimentações, das associações e das alianças que fazemos. Além de também mostrar para nós onde é que a nossa fé está depositada e onde ela está firmada.
Se é nos recursos que temos, nos relacionamentos aos quais estamos ligados, ou se no Deus do impossível, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Quando o Senhor quis revelar o coração de Israel, Ele expõe o povo a um tempo de fome. Deuteronômio, capítulo de número 8, diz: tenham cuidado de obedecer a cada mandamento, que hoje eu ordeno a vocês, para que vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome, e depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante estes 40 anos. Saibam, pois, no seu coração que, como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. É nesse tempo de espera que muitos de nós comprometemos a colheita que o Senhor já tem preparado para nós, e que é só questão de tempo para possuirmos aquilo que semeamos. É nesse tempo de espera que você e eu não podemos vacilar e sermos reprovados, e retardarmos o tempo da colheita, por colocarmos expectativa no lugar errado, por colocarmos nosso coração no lugar errado. Nós precisamos fixar na nossa mente a única certeza que deve possuir o nosso coração: se o Senhor não fizer, não há o que o homem possa fazer por mim. Mas ainda que a humanidade inteira se volte contra mim, mas se eu tiver o favor de Deus sobre a minha vida, o meu coração pode descansar. É quando um momento como esse visita a casa de um homem chamado de Elimeleque. Ele tinha sua esposa Noemi, e ele tinha os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram de Belém de Judá, e a palavra Belém significa casa do pão. E se passarmos rapidamente pelo capítulo 1 e pelos 5 primeiros versículos do livro de Ruth, nós veremos um drama familiar terrível. Porque chega esse tempo de escassez na terra de Belém, e Elimeleque, que tem o significado do seu nome: meu Deus é rei. Diga comigo: meu Deus. Diga mais forte, diga: meu Deus é rei. O nome dele significa: o meu Deus é rei. Ou seja, o meu Deus, do seu alto e sublime trono, está no controle e governa todas as coisas. Mas ele decide meter a mão na direção e diz: deixa comigo. Senta aí no banco do passageiro ou vai lá para trás, mas deixa comigo. Tem fome na terra. É legítima a preocupação do marido e do pai
Ele toma a decisão de ir à terra de Moabe para trazer sustento para sua família. Ele vai junto com a sua esposa Noemi. Ele vai junto com os seus 2 filhos. Parece que esse homem havia se esquecido da história de tantos livramentos de um povo que foi peregrino no deserto até chegar naquela terra. E aquela terra não era uma terra marcada por fome, porque existia uma palavra profética sobre aquela terra. Aquela terra mana leite e mel. E quantos de nós vivemos momentos de espera travestidos de escassez e nos esquecemos de uma história de livramento, de provisão, de promessa, de vitória, de abundância, por causa de um momento difícil na nossa vida? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Alguém me dá mais 10 minutos? Diga amém. Só que aquilo que era para ser um escape acaba se transformando num problema muito pior. Elimeleque morre, Noemi fica viúva, cria seus filhos crescem, se casam com 2 mulheres de Moabe, Ruth e Orfa. Passa o tempo, agora além de viúva, por perder o seu marido Elimeleque, ela também perde os seus 2 filhos. Além de não ter o seu marido, agora ela não tem os seus 2 filhos e está com 2 viúvas dentro da sua casa. Um drama terrível. Essa mulher se amargura com razão. Essa mulher se abate com certeza. E ela toma a decisão de voltar para Belém, porque havia chego a notícia aos seus ouvidos. Aquele tempo, aquele momento de escassez havia acabado. O tempo havia mudado. O cenário havia dado lugar para uma nova imagem, para um novo capítulo da história. Sabe por quê? Não existe tempestade, ou deserto, ou seca, ou escassez, ou pobreza, ou falta que dure o tempo e a vida toda. O que você está passando não é definitivo, é apenas um momento. Mas não deixa isso, por favor, dominar a sua mente. Porque não se esqueça da palavra com a qual começamos essa mensagem. Chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo da colheita. O salmista declara: aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, ele voltará. Diga comigo: eu estou prestes a voltar. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Celebre essa boa notícia sobre a tua vida nessa noite. Exalte aquele que te promete nessa noite que é chegado o tempo de colher. Ela ouve que as coisas estão mudando em Belém. Não tinha como ficar pior em Moabe. E ela diz: perdi tudo, perdi todos, vou voltar. Amargurada, abatida, aparentemente derrotada. Agora ela chega no momento onde ela quer se livrar das suas 2 noras. Bem, toda sogra quer se livrar das noras, não? Há alguma nora aqui? Levante a mão, por favor. Você já tentou. Já tentaram, quer dizer, se livrar de você, mas o Senhor te guardou. Diga graças a Deus por isso.
Noemi é sogra, ela chama as suas noras e diz: olha, voltem para casa dos seus pais. Eu vou voltar para minha casa para finalizar minha vida. Eu estou amargurada, perdi meus filhos, perdi meu marido. Não existe perspectiva mais de futuro para mim. As noras choram, fazem aquele drama: te amo, sogrinha. Mas a órfã diz: ó, beijo, me liga. E vai embora. Novamente começaram a chorar alto. Mas depois de chorar, a órfã deu um beijo de despedida na sogra. Mas Ruth ficou com ela. Diga comigo, Ruth. Diga forte, diga, Ruth ficou com ela. Repita comigo, semeando vida. Diga forte, diga, semeando vida para colher destino. Você não perde por esperar o que Deus tem preparado para a tua vida. Você não perde por esperar o que Deus tem preparado para a tua vida. O Deus de Ruth é o Deus desse tempo. É o Deus que te trouxe aqui para te dizer: você não perde por esperar para viver o destino que eu tenho preparado para a tua vida. Órfã dá um beijo e vai embora. Ruth fica com Noemi. Noemi aconselha, Noemi insiste. Ruth, porém, responde: não insista comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. É aqui onde Deus decide mudar a história da vida de Ruth. Porque ela é de Moabe, ela não é de Israel. Mas ela disse: eu estou renunciando a minha cidadania moabita a esse povo tão perverso, que já fez o povo de Israel sofrer tanto, e agora eu me faço parte desse povo. E se sobre esse povo tem bênção, e se sobre esse povo tem promessa, essa bênção e essa promessa também está sobre a minha vida. E eu não faço somente parte do povo, mas eu assumo o Deus desse povo como o meu Deus. Você tem um Deus, amém ou não? Você pertence a um povo, amém ou não? Quantos podem louvar ao nome do Senhor nessa noite, pela certeza que você tem que Ele é sobre a sua vida? O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Diga comigo, semeando vida. Diga mais forte, diga, semeando vida. Tudo que você tem para semear não é o teu dinheiro. Tudo que você tem para semear não é o teu tempo. Tudo que você tem para semear não são os teus relacionamentos. Tudo o que você tem para semear, que vai mudar a tua história e que vai te liberar para um destino poderoso, é a tua própria vida. Só que a gente olha para a pessoa e diz: ela não é digna. Mas não se esqueça, você e eu também não éramos dignos, mas Ele semeou a vida dele em nós, para nos salvar e nos fazer filhos da sua família. E por Ele somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida, aqui está a diferença. Ela não vai ver o horóscopo, ela não vai na cartomante, ela não vai na irmã que revela, ela também não pede eu quero 2 sinais, Senhor, para saber o que é que eu faço. Se a palavra de Deus não for confiável para você tomar uma decisão quando Ele fala contigo, Ele não tem obrigação nenhuma de te dar sinal de nada. Porque não existe palavra que volte vazia quando ela sai da boca de Deus. Palavra liberada é palavra cumprida. Deixa de ser esse crente sem vergonha e frajuto, que você recebe a palavra de Deus e fica: eu quero um sinal, eu quero saber se é de Deus mesmo.
Ou é a tua covardia que não tem fé suficiente para se lançar sobre o poder dessa palavra? Porque essa palavra está pronta para mudar a tua vida e te liberar para viver uma nova história. Vamos ver se esse Deus é Deus mesmo, viu? Porque perdeu o sogro, agora estou viúva também. Quero um sinal. Entenda que Deus é soberano e que nós não temos capacidade para compreender as decisões soberanas que Ele toma a respeito da humanidade. Só que ao mesmo tempo que Ele é soberano, Ele é plenamente confiável, e não volta palavra vazia que foi liberada da sua boca. Toda palavra que foi liberada da sua boca, eu vou repetir para você entender, e para você mudar o seu comportamento e passar a confiar mais naquilo que Deus está te chamando para viver. Toda palavra liberada é palavra cumprida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir suas promessas. Noemi viu que Ruth estava decidida, e ela não recebeu profecia nenhuma, mas ela tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão. Uma decisão muda uma história por completo. Talvez o que você precisa hoje é tomar uma decisão. Talvez o que você precisa hoje é parar de questionar, de duvidar. É romper essa aliança com esse espírito de incredulidade e dizer: Senhor, eu estou decidido a crer. Não importa as circunstâncias, não importa o que eu estou vendo, não importa o que eu estou sentindo, não importa o que estão me dizendo. Eu estou decidido a viver tuas promessas. Eu estou decidido a viver debaixo do teu poder, debaixo do teu favor, debaixo da tua bênção. Os teus planos, os teus caminhos, que são maiores, que são melhores do que os meus. Ela podia voltar para a casa dos pais, ela podia arrumar um novo marido, ela podia fazer tanta coisa diferente, mas ela decide algo. Quando eu decidi casar com essa santa mulher de Deus que está aqui, fizeram bolão. Quando eu decidi casar com ela, fizeram um bolão. As sogras frustradas que ficaram esperando chegar outro marido para as filhas delas. Não dou 3 meses para separar a praga do inferno. Dia 9 de março a gente vai estar aqui no mais profundo, celebrando 7 anos de igreja e 8 anos de casado. 10 anos juntos para a glória de Deus. Ninguém entendeu, mas eu tomei uma decisão. Ninguém gostou, mas eu tomei uma decisão. Engoli o goela abaixo com farinha no seco, mas a glória é de Deus. O que Orfa faz é lógico. Volta para a casa do pai para recomeçar a vida. Mas o que Noemi faz é fé. Vai viver pela lógica? Vai viver o que a lógica é capaz de te dar. Cutuca alguém que está do teu lado e diga: vai viver pela lógica? Vai, pergunta, vai viver pela lógica? Vai racionalizar? Deixa eu pegar a calculadora para eu ver. Não vai dar. E se você colocar fé nessa conta, dá ou não dá? E se você colocar fé nesse plano, dá ou não dá? E se você colocar fé nesse sonho, dá ou não dá? E se você colocar fé nesse projeto, dá ou não dá? E se você colocar fé nisso que o homem disse, é impossível, não volta, dá ou não dá? Porque aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Noemi tinha um parente, um homem como eu. Por que vocês estão rindo? Chamado de Boaz. Tem que começar com B. Boaz chega na sua plantação e vê uma moça colhendo espigas que ficavam pelo caminho.
Ele pergunta para os seus trabalhadores: quem é? Quando chega a menina nova na igreja, os gavião ficam: quem é? Quem que conhece a varoa? Aí ele vê a movimentação dela subindo por uma escada da galeria. Ele vem correndo pela outra para descer pela outra escada para dar de cara com ela. Pai do Senhor, irmã, safado. Se ela descobre tua capivara de pecado, diz: olha, desde que ela chegou, não parou um minuto para descansar. Veio de Moabe com a sogra, é viúva. Ele diz: é de Deus. Conta mais, trabalhadora, desimpedida, Noemi, minha parente. Boaz chega para Ruth com a conversa de crente e diz: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra depois que você perdeu seu marido. Que Deus o tenha, graças a Deus, amém. Como deixou seu pai, a sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia antes. Olha a palavra que sai da boca desse homem. Ele entende o poder da semeadura, porque ele está no tempo de colheita. Nós começamos essa mensagem lendo palavras do Senhor Jesus dizendo: chegou o tempo da colheita. Quando Noemi chega em Belém com Ruth, a palavra do Senhor nos diz que também havia chego o tempo da colheita. Veja o último versículo, coloca o último versículo do capítulo 1. O texto diz: elas chegaram em Belém no início, diga comigo, início, diga mais forte, diga início. Elas chegaram em Belém no início da Nós começamos essa mensagem declarando palavras do Senhor Jesus, quando Ele diz: porque chegou o tempo da... Chegou o tempo da... Quantos recebem essa palavra sobre a sua vida nessa noite? Boaz está aqui, dando migué no ouvido da Ruth. Nada melhor do que uma viúva para consolar. E diz: vem cá, minha filha. Não é só um Deus não, um marido também. Ele diz: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cuja asas você veio buscar refúgio. Quando o tempo da espera chega, que parece tempo de perda e de escassez, você vai se refugiar no banco, vai se refugiar na agiota, vai se refugiar na loteria, vai se refugiar na telecena, vai se refugiar no tigrinho, vai se refugiar no bet. Onde é que você vai se refugiar? Salmo 91 nos declara que o Senhor é o nosso esconderijo e que debaixo das asas dele estamos seguros. Sob cujas asas você veio buscar refúgio. Só que, enquanto Noemi, seu marido
decidem sair de Belém em direção a Moabe para buscar garantias para a sua própria vida. Existe um povo que fica em Belém. Existe um povo que decide semear, mesmo vivendo um tempo de escassez, um tempo de dúvida, um tempo de sequidão, tempo de fazer conta de tudo, para ver se vai dar e não vai dar. Mas nós vamos semear mesmo assim, porque a escassez não é definitiva, é momentânea, é temporal, ela não é eterna. Aleluia, aleluia. Eu posso ver gente chorando enquanto semeia, mas eu posso ver gente cantando e voltando com os seus cestos cheios por causa da colheita que foi abundante. Teve gente que ficou e continuou semeando. Parece que não vai dar, mas continua semeando. Parece que não vai dar, mas continua orando. Parece que não vai dar, mas continua cantando. Parece que não vai dar, mas continua entregando o dízimo, continua ofertando com generosidade, mesmo tendo tão pouco, mesmo tendo quase nada. Parece que não vai dar, mas eu estou na quarta profética aqui na Pura Fé. Parece que não vai dar, mas o Senhor já deu ordens a respeito. Parece que não vai dar, mas o Senhor já falou com a terra: honra cada semente que esse povo semeou. Parece que não vai dar, mas o Senhor está dizendo: passou o tempo da espera, acabou o tempo da escassez, chegou o tempo da colheita, chegou o tempo da colheita. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos, se não desanimarmos. Não nos cansemos. Eu quero que você fique de pé. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca creu. Vamos, diga forte isso. Seu nome é Jeová. Irás prometer. Levante suas mãos por a fé. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prometer de novo. Diga: eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prometer de novo. Vamos, levante as suas mãos, erga as suas mãos, diga: temer por quê? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Aponte para o alto e diga o seu nome. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prometer de novo. Declare com a sua fé: haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás prometer de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prometer de novo. Eu creio em ti. Escute, não sai ninguém antes da gente fazer essa oração.
Porque Ruth, que estava colhendo espigas que caía da colheita de Boaz, depois ela se torna dona não somente das espigas que ela colhia, porque caíam da colheita de Boaz, ela se torna dona do campo, dona da semente, dona da colheita, porque Boaz a toma em casamento. E uma mulher moabita acaba por entrar na genealogia que lá na frente faz brotar aquele que semeia a sua vida para nos dar vida e vida em abundância, que é o Senhor Jesus. Ela só estava vivendo o resto, mas ela se torna dona de tudo. Diga comigo, eu vou deixar. Diga mais forte, diga, eu vou deixar. Ou melhor, diga assim, estou deixando. Não, diga mais forte, desse jeito você não está deixando nada. Diga, estou deixando o tempo do resto da sobra. E estou entrando, diga, estou entrando no tempo de ser dono, de possuir coisas grandes e maiores. Sabe o que o Senhor está te dando hoje? A oportunidade de tomar uma decisão. Qual decisão? De dizer como Ruth disse: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Todos de olhos fechados, todos com a mão no coração. Tem gente que já era para estar vivendo outro tempo, mas por causa de pensamento, de mentalidade de escassez, prolongou o tempo da espera, quando já era para estar colhendo por coisa tão pouca, tão pequena, tão insignificante. Mas o Senhor hoje está te dando a oportunidade de tomar a decisão certa e dizer nessa noite: o teu povo é o meu povo, e tu és o Deus da minha vida. Eu quero semear a minha vida no solo do teu reino, para poder colher o destino que tu tens preparado para mim. Se você é essa pessoa que quer fazer essa oração hoje, que quer declarar: tu és o meu Deus, que quer se lançar como uma semente, como Ruth se lançou no solo do reino dele, para frutificar para a glória dele, onde você estiver, levante uma das suas mãos o mais alto que você puder, como sinal dessa decisão que você está tomando hoje. Não importa se você está na galeria ou em qualquer outro lugar, vamos, levante a sua mão mais alto que você puder. Se você é essa pessoa, faça melhor, você que levantou a sua mão, pegue suas coisas, peça licença, saia de onde você estiver e venha até aqui à frente. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, e eu quero abençoar a sua vida. Vamos, sabe do seu lugar e venha, sabe do seu lugar e venha. Essa saída representa: eu estou saindo do tempo da escassez e eu estou entrando no tempo da colheita. Sai do seu lugar e venha, o mais rápido que você puder. Vamos, sai do seu lugar e venha. Peça licença, rompa a vergonha, rompa o medo, rompa a timidez. Sai do seu lugar e venha. Não é para ir embora, é para vir para o altar. Saia do seu lugar e venha.
Ainda tem gente que está aí na cadeira, mas que já era para estar aqui na frente. E você não rompe por causa disso, porque na hora de decidir você recua. Sai do seu lugar agora e vem aqui na frente. Pega as suas coisas, peça licença, sai do seu lugar. Rompa com você mesmo. Rompa com essa vergonha, rompa com esse medo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Essa é a noite da tua decisão. Essa é a noite de você sair desse tempo de escassez e entrar no tempo da colheita que Deus já tem preparado para a tua vida. Saia do seu lugar agora e venha, porque nós vamos orar e Deus vai te abençoar. Pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se a igreja estiver ativa, você vai estar em oração, porque cadeias estão sendo quebradas, cadeias de resistência estão sendo rompidas nessa noite. Destinos estão sendo liberados aqui nessa noite. E tem gente chegando e a igreja vai glorificando, porque o diabo vai perdendo o domínio, o diabo vai perdendo o controle. O céu vai liberando o destino. E se a igreja está ligada, vai glorificando e vai aplaudindo forte, porque o inimigo está perdendo. Se tem gente para vir, venha. Pode vir. O Senhor esperou por muito tempo para que você chegasse nesse dia e continuasse no mesmo lugar onde você se encontra. Saia do seu lugar, porque as amarras já caíram dos teus pés nessa noite. Peça licença, pega as suas coisas e vem até aqui ao altar de Deus. Ele está esperando por você para te liberar para esse novo tempo. Enquanto estivermos orando, se você ainda é essa pessoa, saia do seu lugar e venha correndo. Vocês que estão aqui na frente, olhem para mim, coloquem suas mãos assim como alguém que recebe algo. E todos vocês que estão aí, coloquem suas mãos assim como alguém que libera algo. Nós vamos orar e você vai repetir essa oração o mais forte que você puder, e nós vamos ajudá-los a fazer essa oração. Amém, queridos? Diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu confesso e declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, me lava com Teu sangue, escreve o meu nome no Teu livro. Hoje eu estou saindo do tempo da escassez. Estou entrando naquilo que a Tua palavra declara sobre mim. Estou entrando no tempo da colheita para a Tua glória. Em Teu nome eu oro. Amém, amém e amém. Isso significa muito trabalho. É pegar a foice e não mais com lágrimas nos olhos, mas com canto de alegria, colhendo, enchendo os cestos e dizendo: Deus é fiel em cada uma das suas promessas. E quando as suas mãos estiverem cansadas, eu quero te apresentar um povo que vai te ajudar na tua colheita. E esse povo hoje vai te receber de braços abertos. Eu vou contar de 1 até 3, e no 3 eu quero que você vire para trás, para que você conheça alguém com quem você pode contar para viver esse tempo de colheita. Vamos lá? Bora! 1, 2, 3, vire para trás, seja bem-vindo. Temer porque se eu estou
Quantos tomam posse dessa palavra sobre a sua vida nessa noite? Amém? Vai ter colheita de salvação na tua família. Vai ter colheita na tua vida profissional, na tua vida financeira, nos teus sonhos, em tudo que te diz respeito. Você crê nisso, amém ou não? Levante suas mãos. Pai, eu quero te agradecer por tua palavra, que nos libera para vivermos o destino que tu já tens preparado para a nossa vida. E eu quero pedir que o teu grande amor, a tua maravilhosa graça, a tua santa paz e doce presença seja com cada um dos teus filhos e com cada família aqui representada, hoje e sempre, no nome do teu Filho Jesus Cristo. E você que recebe e crê, diga amém. Saia daqui hoje para viver os dias das melhores colheitas da sua vida. Deus te abençoe por a fé. Vai na paz, em nome de Jesus.